E como que foi? Depois que você surgiu você viu a oportunidade, viu que o negócio era bom, como que você começou a se enfiar no meio e como que você já arrematou um primeiro imóvel? Como foi esse caminho? As primeiras arrematações foram sempre assessorando outras pessoas, né? Não tinha dinheiro para arrematar. Não, mas isso é importante falar, porque a pessoa acha que para começar ela precisa já vir na bala. E a gente também achava isso, né? A gente também. Eu não tinha dinheiro para arrematar, não conhecia nesse primeiro momento. Foi uma arrematação à vista desse cliente, então ainda não conhecia a possibilidade de financiamento nos leilões, que é algo que é desconhecido. Você né? assessorou o cara e ainda não sabia que dava para fazer. Nesse primeiro momento eu era estagiária, né? Tava só acompanhando o advogado. Esse leilão dele foi um leilão judicial que não permite financiamento, mas os leilões extrajudiciais possibilitam, né? Então já é uma porta de entrada aí para quem quer começar com pouco. E aí eu fui juntando dinheiro, até porque nesse momento não tinha nem margem para passar em financiamento, né? O estagiário ele não tem nada, ele não tem patrimônio, ele não tem como comprovar uma renda para aprovar financiamento, não tem nada. Então eu fui trabalhando até juntar dinheiro e aí fiz a primeira arrematação. E aí depois fui caminhando a arrematação até após a arrematação, né? Não é a primeira arrematação que a pessoa vai ficar milionária, né? Esse mercado como qualquer outro. Você começa de baixo, é um ciclo, né? Você vai começar arrematando vende, arremata 2, vende. E assim quanto tempo levou para você arrematar o primeiro? Desde o primeiro contato até arrematar meu primeiro imóvel foram alguns anos. Não, é porque às vezes o pessoal escuta a oportunidade e já fica assim, não é para mim. Mas olha o quanto de tempo que você se preparou para conseguir arrematar o primeiro e começar a fazer a maquininha girar, né? Sim, realmente eu não tinha dinheiro. Agora, quem já tem um capital ou margem de crédito para arrematar com financiamento, consegue estudar e aí num cenário ali curto, já consegue aplicar o conhecimento e arrematar, né? Eu, por exemplo, tenho o curso Vivendo de Leilão, a gente já está na 12ª turma do curso, então são vários alunos que passaram durante essa caminhada no curso e vários com ali um capital significativo ou com margem de crédito para arrematar com financiamento, com 5 semanas ou até menos estavam arrematando. Então, eu demorei porque eu realmente não tinha dinheiro, então eu precisei juntar até chegar na minha primeira arrematação própria. E eles têm assessoria, né? Porque a pessoa tem o dinheiro, tudo bem, mas não tem o conhecimento também do que precisa para fazer uma boa arrematação no leilão, que não é só tal o desconto, não é só a oportunidade, também não é só o imóvel em si, porque muitos deles você nem consegue entrar, né? A regra então, não conseguir entrar. Você não consegue entrar, então você tem que fazer umas análises para poder botar esse dinheiro. Sim. E aí tem várias coisas que você precisa saber, né? Então, sim. Essas pessoas que fizeram em 5 semanas, com certeza conseguiram, porque a Priscila já estudou muito tempo e deu essa direção. Agora eles, né? o conteúdo do curso é todo mastigado, né? Então, se eu já cometi erros no passado, quem tá lá no curso não vai cometer os mesmos erros que eu cometi, porque agora já tá ali com o passo a passo esquematizado. Conta pra gente um desses erros aí que você cometeu no passado, pra pessoa não cair nesse erro. Acho que o maior erro, talvez, que eu tenha cometido, que não chegou a dar prejuízo, né, mas que é um erro que de fato pode dar prejuízo, é você errar na viabilidade financeira. É que realmente a conta completa de todos os custos da arrematação até a venda, incluindo o provável ali, valor de venda. Então, como não errar? Você vai pesquisar por imóveis semelhantes naquela mesma região, né, mesma metragem, mesmas características, vai tirar uma média do que você tem no mercado imobiliário tradicional. E aí no leilão tem uma grande vantagem até ligada ao ponto da liquidez. É óbvio que você não vai comprar um imóvel e vender no dia seguinte, por mais que você dê um desconto de 90%, não vai rolar. Então, de fato, comparado com ação, com fundo imobiliário, tem esse ponto da liquidez, mas um ponto inegável para aumentar a liquidez é preço. Então, quanto mais barato for em relação àquilo que você encontra em outros cenários, a tendência é que você consiga vender de uma forma mais rápida. E aí entra um grande benefício do leilão. Como você está comprando por muito menos do que realmente as pessoas comercializam um imóvel similar àquele no mercado imobiliário tradicional, é possível que você ofereça um desconto na venda, continue lucrando alto, e assim você aumenta a possibilidade de vender de uma forma rápida. Né? Não vai ser de um dia para o outro, mas você consegue ali finalizar uma venda em 4, 5, 6 meses, a depender ali do cenário, até do próprio cenário do leilão, né? Do desembaraço do imóvel. E aí, talvez, no começo, não tivesse essa análise tão criteriosa quanto o preço médio de mercado real. Né? E hoje em dia, já faço essa análise completinha, já coloco lá na minha viabilidade financeira, inclusive um desconto em relação a essa média de mercado, e aí, hoje em dia, é fiel. Mas no começo, às vezes pegava ou fazia uma viabilidade financeira muito pessimista, o que me impossibilitava de entrar em vários leilões, e é um erro comum de quem está começando, né? Porque tem medo.
Você vai botar um dinheiro ali, você tem medo. Então, é normal que você seja muito pessimista no começo e isso inviabilize. Então, eu ainda acompanho vários casos de alunos assim que colocam lá na viabilidade financeira, por exemplo, um valor de uma reforma muito alto para o padrão de imóvel. E aí, quando mais custo você coloca, né, para você ficar dentro do lucro líquido mínimo que você acha ok, o seu lance vai ter que ser menor. E aí, se você conseguir diminuir gastos, você consegue aumentar o seu lance e ainda ficar com uma margem de lucro ali legal. E aí eu vejo que esse pensamento pessimista me tirou de vários imóveis que hoje em dia eu vejo que daria para arrematar, né, conhecimento que eu tenho, e também, no começo, não fazer essa análise tão completinha e esperar um retorno, ainda ficar um retorno muito bom, mas não perto daquilo que eu estava almejando no primeiro momento. Talvez também a falta de fazer, né? De ter feito vários para você ter expectativa, tipo, de quanto gasta com obra, de quanto gasta com aquilo. Até porque essas contas mudaram todas pós-pandemia, né? Sim. Você já tem que subir ali pelo menos uns 30%, 40% na conta, né? É que, entrando nesse ponto de reforma, eu adoto uma estratégia que é gastar o mínimo possível só para deixar o imóvel bonitinho. Você faz isso em todo imóvel de leilão? No mínimo, eu costumo pintar todos. Já teve imóvel que eu nem precisei pintar, né? Não tava nada, a parede não estava muito suja, nada assim, e deu para vender exatamente da forma que estava. Mas, no geral, pelo menos pintar eu costumo fazer, né? E aí, hoje em dia, com várias e várias reformas na bagagem, eu já sei quanto eu gasto num apartamento de 60 metros, num apartamento de 80 metros, eu já sei quanto o pintor que vai sempre pintar para mim me cobra um apartamento de 200 metros de mão de obra, então eu já tenho essa noção, já consigo botar lá um valor exato, né? Mas é sempre o básico do básico. Arquiteto geralmente segue o mesmo padrão de reforma, né? Eu até brinco que eu estou meio que nem um arquiteto, porque ou eu pinto e boto um laminado, ou eu só pinto. Então, nos imóveis que eu pinto e coloco laminado, que custa muito barato e muda completamente a cara do imóvel, dependendo do piso que estava lá, isso é uma reforma muito barata. Não faço aquela obra completona tentando subir o preço na venda, né? Eu continuo com a minha estratégia de aplicar um desconto em relação à média de mercado, gastando o mínimo possível de uma reforma, para ser a reforma mais rápida possível também. E assim eu consigo ajudar na liquidez do imóvel também. Isso aí, presta atenção com esse conteúdo de valor. Exatamente, ela falou da liquidez agora, né? Isso também ajuda na liquidez. Mas, por exemplo, num imóvel que você não possa entrar nele, como que você faz essa previsão de custo de reforma, por exemplo? Eu acho que isso é a maior dúvida que eu tenho até. Porque você fica com medo, você fala, se tiver uma instalação elétrica ruim na casa e eu tiver que refazer a elétrica da casa. Se estiver dando um vazamento de água lá, ninguém sabe. Tem um ponto aí de reforma que vai até ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né? Tem muita gente que só quer arrematar imóvel que está desocupado porque tem aquele mito da desocupação. Só que o imóvel ocupado, ele já dá ali uma premissa pra gente que, teoricamente, ele está em condições de ser habitado, porque tem alguém morando dentro dele. Eu nunca parei pra pensar nisso, velho. Eu tinha pensado que o desocupado era melhor, até agora. Não, as minhas maiores reformas até hoje foram em imóveis desocupados, porque é realmente uma caixinha de surpresa, você não sabe o que esperar. Às vezes o encanamento está fechado lá há 5 anos, na hora que virar o registro. Será que vai estourar alguma coisa? Será que vai surgir um vazamento? Se tem alguém morando, teoricamente o imóvel está em boas condições. Esse insight ninguém nunca deu aqui, velho. Nunca deu. E aí, para levantar estado de conservação, tem alguns leilões judiciais que eles têm laudo de avaliação bem completinho, com foto interna e tal, e aí você não tem dúvida, né? Você está vendo a foto ali. Mas, no geral, para que no imóvel de leilão judicial que não tem, ou do extrajudicial que não tem essas fotos internas, para imóvel dentro de condomínio, sempre conversa com síndico, porteiro, zelador, eles sabem se o imóvel passou por uma reforma recente ou não, eles sabem a vida de todo mundo que mora lá dentro. E aí com um pouco de simpatia você consegue informação muito além do que você queria, só se passou por uma reforma recente ou não, contato com o vizinho para casa de rua, às vezes ele consegue te dar alguma informação, isso tudo você consegue fazer de forma remota, você não precisa ir até o imóvel, né? Existem vários sites que a gente consegue levantar informações do próprio devedor, com um telefone, e-mail, site que você consegue levantar informações do vizinho pelo endereço, então você vai lá, digita o endereço, ele vai te mostrar os dados daquelas pessoas, você consegue por telefone, porteiro, síndico, zelador ainda mais tranquilo, né? Porque de forma muito fácil você consegue achar o telefone do condomínio no Google, então você consegue fazer esse cenário. E aí, se você não conseguir informação nenhuma, você consegue estipular uma reforma de acordo com o ano de construção e a metragem.
e coloca lá na viabilidade financeira. Ao entrar no imóvel, se realmente for necessário fazer aquela reforma, ótimo, estava na sua viabilidade financeira, nenhuma surpresa. Se não for necessário realizar aquela reforma ou não a reforma como você tinha planejado, maravilhoso, você vai lucrar mais do que você estava planejando, porque você não vai gastar tanto dinheiro com a reforma, assim como estava na sua viabilidade financeira. Então, assim, surpresa não é para ter. Não conseguiu informação nenhuma, coloca lá um valor de uma reforma básica de acordo com anos de construção e metragem. Se o imóvel é mais novo, teoricamente ele vai te dar menos problema ali, né? Só aquela reforma mais estética. Se o imóvel é mais antigo, não tem ninguém morando, aí pode ser que seja necessária aquela reforma mais ampla. Aí você aumenta o custo de reforma lá na sua viabilidade financeira.